Glória a Deus, aleluia, paz do nosso Senhor Jesus, a todos vocês inscritos, todos vocês que estão vendo esse vídeo, para a glória de Deus, que Deus abençoe sua vida. Você que é inscrito, glória a Deus, que Deus abençoe e continue abençoando sua vida. Obrigado por nos ajudar, por compartilhar a palavra de Deus. E você que não é inscrito, mas está vendo essa mensagem agora, eu te peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, comentário, todos vocês, para que o canal cresça, para que alcance mais vida, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, seus filhos, todos vocês, em nome de Jesus, é o meu desejo do coração. Você que é jovem, adolescente também, que Deus abençoe sua vida. Para todos vocês, o meu conselho é continue buscando cada vez mais um crescimento ideal em Cristo Jesus, um crescimento na graça, na palavra, no Espírito, ou seja, um crescimento em Cristo para a glória de Jesus. Busca cada vez mais esse crescimento, vai ser bênção para a glória de Deus, cada passo que damos em direção a Ele. Aleluia. Eu quero deixar algo da parte de Deus nesse momento que fala sobre o temor a Deus, ou seja, no livro de Salmos 111, 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos demonstram bom senso. Ele será louvado por toda a eternidade. Olha só, a palavra de Deus ela diz aqui em Salmo 111, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quem obedece ou cumpre os seus preceitos demonstra bom senso. Ou seja, para começar, bom senso significa capacidade de pensar, juízo claro. Então a Bíblia diz que aqueles que cumprem os preceitos do Senhor, ele tem capacidade de pensar. Ou seja, ele tem juízo claro. Ou seja, e para iniciar nós entendemos que temor a Deus ou temor de Deus ou temor a Deus significa respeito à santidade de Deus e ao poder de Deus. Então nós entendemos que quando o homem ele teme a Deus, ele teme a santidade de Deus. E outra coisa, quando ele teme a Deus, ele teme o poder de Deus. O que é preocupante para nós cristãos é a falta de temor que nós temos visto no meio da igreja de Jesus. Essa mensagem é principalmente para nós que somos cristãos, no meio da igreja de Jesus. A coisa preocupante para nós é a falta de temor, ou seja, em muitos corações, líderes e liderados, pessoas que não têm respeito com a santidade de Deus e não têm respeitado o poder de Deus, pessoas que têm adulterado como se fosse normal, pessoas que têm feito parte de uma liderança ou ter feito parte de uma igreja e ao sair dali se diz cristão, mas tem tido uma conduta que escandaliza, ou seja, ela não está preocupada se vai escandalizar ou não, ou seja, a nossa jornada com Jesus Cristo é para a glória dele. Nós andamos nessa terra para a exaltação do Senhor. Todo aquele que é cristão e crê na palavra do Senhor Jesus e obedece ela, tem o temor. E o temor é o temor à santidade. Se eu tenho um temor a Deus, então eu tenho um respeito pelo seu poder e a sua santidade. Então eu obedeço a palavra do Senhor e procuro viver uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor. Ou seja, no livro de Jó diz o seguinte, no livro de Jó 28, ele diz assim: então asseverou ao ser humano, ou seja, no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, ou seja, no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, ou seja, no temor ao Senhor, que ele quer dizer esse amor, no amor respeitoso ao Senhor, é a tradução mais original, ou seja, ele está dizendo, no amor respeitoso, que é o temor a Deus, está a sabedoria está no temor a Deus. Todas as pessoas que não temem ao Senhor, está a insensatez, ou seja, está a tolice do homem, ou seja, mas quando o homem obedece ao Senhor, teme ao Senhor, ou seja, aí a Bíblia considera como considera sábio, considera sabedoria. Jesus disse: todo aquele que edifica ouve as minhas palavras, edifica a sua casa sobre a rocha, a compararei um homem prudente, ou seja, ele tem uma prudência, porque ele busca evitar danos sobre a sua vida, ele buscar resultado e não prejuízo, ou seja, porque ele obedece à palavra do Senhor. Ou seja, e a Bíblia diz ainda no versículo 28 do capítulo 28 de Jó, que diz que evitar o mal é ter entendimento, ou seja, quando evita o mal é procurar ter entendimento, é ter entendimento. Asseverar significa certificar e afirmar, ou seja, então a palavra do Senhor ela nos afirma, ela certifica em Jó que a sabedoria ou que o temor a Deus é a sabedoria. Onde está a sabedoria? Evitar o mal é onde está o entendimento. Olha só, e aí nós aprendemos a importância para nós cristãos que é temer a Deus, a importância que é para nós cristãos. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que você pode procurar aí, não fique só nas minhas palavras, como está hoje o mundo cristão, como está hoje a vida dos cristãos, das pessoas que se dizem de Jesus Cristo, como elas estão vivendo, qual é a diferença delas de muito. Não estou dizendo todos, não é generalizando, glória a Deus, tem muitos aí exaltando, glorificando o nome do Senhor, mas é preocupante porque não é só muitos, tem que ser todos, tem que viver um temor a Deus.
E nós temos visto aí pessoas que têm vivido uma conduta de vida, que têm vivido uns comportamentos que já está declarando a apostasia, já está declarando a sua apostasia, ou seja, se afastando da fé por causa dos seus atos, dos seus desejos, das suas vontades. Ou seja, e nós precisamos aprender que o temor a Deus é de suma importância para a nossa vida, para que possamos cada vez mais glorificar a Deus. Então você que é um homem ou uma mulher, um jovem, um adolescente, que tem muitas das vezes feito parte de um ministério, de uma igreja, que tem se declarado cristão, cuidado com as suas condutas, porque talvez as suas condutas podem estar dizendo que você não tem temor nenhum a Deus, ou talvez a sua conduta está declarando que você tem um temor muito grande pelo Senhor, porque o temor nos faz evitar as bandejas ou as ofertas que Satanás nos dá. Jesus, ele evitou, ele rejeitou todas as ofertas de Satanás. Ele nos deu essa autoridade para também rejeitar. Quando estamos em Cristo Jesus, nós rejeitamos todas as ofertas de Satanás para viver para a glória e a honra de Deus na terra. Mas olha só, primeiro, temer a Deus é reconhecer a santidade, retidão e justiça de Deus. Então o homem, quando ele teme a Deus, ele respeita a santidade, a retidão e a justiça de Deus. Se você não está atento nesse padrão, então você não teme ao Senhor, e você precisa voltar para trás e rever as suas ações e procurar andar no caminho que é Cristo. A outra coisa, segunda coisa, é que temer a Deus é ter reverência e honrá-lo. Ou seja, quando nós tememos ao Senhor, nós temos reverência a Ele e nós honramos o Senhor. Preste atenção, se você não está reverenciando a Deus e não honrando a Ele, porque é muito preocupante o que nós estamos vivendo, tantos escândalos no nosso meio, é tantos escândalos, é tanta coisa, e é tantas pessoas errando por não conhecer a verdade, e isso é preocupante para nós cristãos, porque Jesus nos chamou não foi para errar, nos chamou foi para acertar. Então nós precisamos andar de forma que glorifique e exalta o nome do Senhor. A terceira coisa é que temer a Deus é confiar, crer que somente Ele é o nosso Salvador. Somente Cristo é quem pode nos salvar. Então, quando eu temo ao Senhor, eu confio nele, eu tenho fé nele, e eu creio que só Ele, só Ele, somente Ele é o meu Salvador. Então, o meu foco está no Senhor, porque quando uma pessoa ela confia em Deus, ela crê nele, e ela entende que só Ele é o seu Salvador, então o foco do coração, da mente e da vida dela está em Cristo Jesus. Então, esse é o terceiro, a terceira ação que eu quero comentar, que fala sobre temer a Deus. A quarta é temer a Deus, é reconhecer que Deus se ira contra o pecado. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos o reconhecimento de que Deus ele se ira contra o pecado. Então nós precisamos entender que perder o temor a Deus é ignorar a palavra de Deus, e isso leva o homem a perder a sabedoria e até mesmo a salvação. Ou seja, mas temer a Deus é tornar cuidadoso e obediente à palavra de Deus, é tornar cuidadoso com a palavra e obediente à palavra do Senhor. Em Eclesiastes ele diz o seguinte, olha só o que diz: vamos ouvir a conclusão de todas as coisas, vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ou seja, Eclesiastes nos mostra as principais obrigações do homem. Ele diz assim, vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Então, os principais deveres do homem é guardar os mandamentos, é temer a Deus primeiro e guardar os seus mandamentos. Ou seja, quando eu temo a Deus, não é difícil obedecer os seus mandamentos. Então, eu quero deixar esta palavra para você que é cristão, para você que é um homem, uma mulher de Deus. Cuidado com tudo aquilo que o inimigo pode te oferecer, cuidado com todo o sistema, com toda a doutrina que te leva a viver uma vida inadequada diante de Deus e diante da sociedade, viver uma vida para a glória de Deus. Quando nós nos preocupamos em glorificar primeiro a Deus, e quando a nossa mente e o coração está direcionado primeiro para Deus, nós não temos dificuldade de viver uma vida nessa terra que exalta e glorifica ao nome do Senhor. Nós não temos dificuldade de ter uma vida de conduta que exalta
exalta o nome de Deus. Muito cuidado você cristão, muito cuidado você homem casado, mulher casada, que dá brecha para que o inimigo entre no teu meio, para que entre o adultério. Não dê brecha, porque, ou seja, cuida do teu relacionamento com Deus, cuida do teu relacionamento para a glória de Deus. Cuidado você jovem que está namorando, está procurando espaço para praticar atos que não exalta, que não glorifica, que não deveriam fazer. Você que muitas das vezes vai em uma igreja, participa do louvor, participa disso, ou então faz parte de uma igreja e está ali no louvor e louva e sai dali, vai praticar atos sexuais, vai se embriagar, muitas das vezes vai fazer todo tipo de ato. Muitas das vezes tem cristão que está usando muitas das vezes droga, mas está vivendo como se fosse cristão. Cuida do teu relacionamento com Deus, cuida da tua ação, porque tem muito cristão vivendo pior do que ímpio nesse mundo que nós estamos vivendo. Então cuidado, porque temer a Deus é reverenciar a santidade de Deus e o seu poder, é ter respeito, é ter reverência. E uma coisa, se não temermos a Deus agora, nós vamos receber a recompensa no final. Então toda a igreja precisa entender isso. Deus voltará e Deus cumprirá a sua justiça, porque Deus é reto. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Receba essa palavra, compartilha em nome de Jesus. Você que teme ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Você que não está temendo ao Senhor, tome cuidado, volte para trás, conserta tudo. Volte para trás, retorne do ponto de partida e continue com Deus para a glória de Jesus. Essa é essa palavra para a glória de Deus. Vamos ter cuidado, você líder, você liderado para a glória de Jesus, e vamos temer ao Senhor, porque Jesus está voltando e não é tempo de brincadeira e está dando lugar ao diabo. Que Deus abençoe tua vida. Tenha um final de semana, tenha uma semana abençoada, que hoje ainda é terça. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.